Senhoras e senhores, estamos aqui novamente no tubo. E aí, Diego? Isso aí, Pois isso é, aí. dia 30 de Sobrevivemos ao dia. outubro passou, hein? Graças a Passou. Deus. Estamos vivos. Sobrevivemos ao outro lado, né? A gente pode dizer para os nossos filhos, dia 30 de outubro de 2022, eu fui. Eu sobrevivi. Eu Mais do que sobrevivi. foi, eu sobrevivi, né? Pois é, rapaz, o Lula ganhou. E agora? Essa é a pergunta que está ressoando aí em muitos cantos pelo Brasil afora, né? Talvez no Nordeste não, que foi o reduto onde o Lula teve muitos e muitos votos, né? Ganhou disparado. Mas tem essa pergunta aí: o Lula ganhou, e agora, Diego? Pois é. Para alguns, alegria, para outros, tristeza. Foi uma eleição bastante disputada, né? Ficou bem meio a meio, bem dividido, assim. A melancia foi cortada bem no meio. E claro que isso vai repercutir nos próximos dias, a tendência é que esse clima de disputa ainda prevaleça durante um tempo, mas vamos analisar hoje aqui as consequências para a igreja, né? Fazer alguns apontamentos sobre como foi no decurso dessas eleições, as ações da igreja. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, né, Marcelo? E dar uma palavra também de ânimo para aquele que está preocupado, porque eu sinto que tem muitas pessoas de luto, né? A gente vê isso nas redes sociais aí, muitas pessoas postando essa foto, né? Estou de luto pelo meu país. E quando alguém está de luto, a gente não pode julgar o porquê ela está de luto, mas o fato é que ela está dizendo, eu estou de luto, ela está triste. Então, o nosso propósito aqui é trazer uma palavra de ânimo, de conforto para o seu coração e tentar iluminar esse momento que a gente está vivendo com a palavra de Deus, né, Marcelo? Eu faria a seguinte pergunta: é razoável toda essa sua ira, como Deus fez pro Jonas, né? Mas realmente, tem pessoas de luto, tem pessoas falando coisas assim fortíssimas nas redes sociais, é como, eu perdi o orgulho de ser brasileiro e perdi o orgulho do brasileiro em si, outros chamando pessoas de ignorante, de insensato, de tolo e tudo mais. Bom, o Lula ganhou. E agora? Na É, verdade, essa pergunta, ela é muito simples de responder, né, Diego? sim, é muito simples de responder, mas eu acho que ele ganhou, e a gente tem que entender o porquê ele ganhou também, né? Primeiro de tudo, existe uma providência divina aí. Para o bem, quer seja para o bem, quer seja para o mal, tudo o que acontece, principalmente em cargos de liderança de uma nação, isso é por autorização divina, porque o poder, na verdade, sempre lembrando, né, nós que temos essa cosmovisão cristã, a gente entende que, em última análise, a gente vive numa monarquia absolutista. Nós temos um rei no trono, com um cetro de poder na mão dele, então toda autoridade está ali concentrada em Deus. Quando ele atribui, ele delega algum tipo de autoridade para algum líder humano, é por pura e simples vontade dele. Não é por mérito humano. Mas ele faz porque ele tem alguns propósitos que ele quer colocar em prática. Tem algumas ações que ele espera que aconteça. Ele espera não, ele vai fazer acontecer. Ele vai. Esse, Porque ele é soberano. É isso que a gente tem que entender. A palavra soberania, ela não comporta exceções, né, Marcelo? Quando a gente fala que Deus é soberano, ele é soberano mesmo. Nada escapa da ação divina, nada foge das mãos de Deus, nada foge dos olhos de Deus. Ele enxerga tudo, ele está em tudo, ele vê tudo. Aí você fala, então, Deus quer o mal para a nação? Não, Deus não quer o mal para a nação. Deus quer o bem para a nação. Mas o bem que ele quer para a nação, muitas vezes nós não conseguimos contemplar com os nossos olhos. O nosso raciocínio é limitado. A nossa visão, ela tem um alcance muito curto em comparação com esse Deus que está lá reinando no trono. Ele consegue enxergar o amanhã, a gente não enxerga. A gente, na nossa mentalidade, na mentalidade de muitas pessoas, um candidato é melhor do que o outro. Mas isso a gente está pensando olhando daqui para trás.
Mas quem consegue olhar daqui para frente é só Deus. Então, quando Deus permite que Lula ganhe a eleição, ele está dizendo: olha, essa é a minha vontade. Vocês não oraram? Vocês não jejuaram? Eu vi muitos pastores fazendo esse movimento de jejum e oração, né, durante as eleições. Nós pedimos a intervenção divina. Pronto, tá aí. Essa foi a intervenção divina. Foi o Lula ganhar. Agora a gente vai deixar de entender que Deus é soberano? Não, de forma alguma. A gente continua acreditando na soberania de Deus e descansando nisso. Agora, você pode falar para mim assim, mas e o passado do Lula? E as coisas que o Lula fez lá no passado? E as pautas que ele defende, que são anticristãs? Eu vou falar para você, ok, tudo bem, tem sim. Não vamos nos enganar, não vamos tapar o sol com a peneira. É verdade. Deus permitiu que um homem que tem uma pauta, que serve a uma ideologia, vencesse. E muita boa parte dessa ideologia vai contra os princípios cristãos. Embora tenha uma parte lá que vá de acordo com a Bíblia, que é o auxílio social, que é a intervenção social. Isso está na Bíblia. Agora, tem uma boa parte lá, de pautas morais principalmente, que não estão lá na Bíblia, que são contrárias aos valores cristãos. Ok, mas aí nós devemos entender o seguinte, que se Deus permitiu que ele entrasse, quer dizer que o coração do ser humano precisa ser tratado, dos dois lados. Porque assim, para Deus, a gente precisa entender isso. Aborto é pecado? É pecado. Usar drogas é pecado? É pecado. Ideologia de gênero é pecado? Sim, é pecado. Mas sabe qual é o pior pecado que existe para Deus? Idolatria. Porque uma pessoa idólatra, ela não consegue enxergar mais nada além do ídolo. E aí, em nome de algumas pautas morais, de repente você caminhou para a idolatria e começou a adorar um ídolo. E aí você já não estava fazendo aquela defesa das pautas morais pela motivação certa, que é adorar a Deus, mas porque você abraçou alguém que defende aquela pauta. Então nós devemos entender o seguinte, que para Deus o que importa mesmo é a adoração a Ele, é viver para a glória dele. É isso que importa. Ele não está preocupado se a gente é uma pessoa correta, honesta. Ele está preocupado se essa honestidade é dedicada a Ele ou não. Porque no mundo tem muitas pessoas, vamos e convenhamos, que são mais éticas e morais do que muitos cristãos. Eu Exato. conheço várias. Mas isso não vai garantir salvação para elas. Porque só tem um caminho que nos leva a Deus, que é Cristo. Se a pessoa não se render a Cristo, por melhor que ela seja aqui nessa terra, por mais ética e correta e honesta que ela seja, ela não vai entrar nos céus, se ela não se render a Cristo. Por quê? Porque a perfeição vem dele. A perfeição está em Cristo e não em nós. Nós devemos entender isso. Então, tudo que a gente fizer, e a nossa justiça aqui, a Bíblia vai dizer que como um trapo de imundícia, por mais justo que a gente queira ser, a gente é torto. A nossa justiça não é 100% correta. Mas se nós dedicarmos isso a Deus e rendermos a Ele, mesmo falando assim, Senhor, eu estou fazendo o meu melhor, eu sei que não é o melhor diante de Ti, mas eu estou fazendo em Teu nome, que o Senhor receba. Aí sim, ele vai falar assim, poxa, você está dedicando tua vida a mim, eu sou o único a quem você dedica adoração e louvor da sua vida? Ah, então beleza. Então eu vou aceitar a tua oferta aí. Ela não é perfeita, realmente, ela não é perfeita. Mas eu vou aceitar porque o teu coração, a intenção do teu coração é boa. Então nós devemos entender, irmãos, que talvez o resultado dessas eleições nos tragam, tenha nos dado um alerta para nos mostrar aonde estava o nosso coração. Será que a salvação para a nação brasileira virá realmente da política? Será, Marcelo? O que você acha? Não, com certeza não. É por isso que eu digo que a resposta para essa pergunta, o Lula ganhou e agora, ela é simples. Porque Lula ganhou e agora não quer dizer a respeito do Lula, quer dizer a respeito de nós, do nosso próprio coração. Nós oramos, nós jejuamos, nós intercedemos, nós, eu digo aí, a Igreja Evangélica Brasileira, alguns segmentos de uma maneira mais evidente, né, apoiando uma candidatura e tudo mais, e o Deus respondeu, porque Deus responde sempre. Ele responde com sim, não ou espera. Ele respondeu com não. Você que orou pelo Bolsonaro, Deus falou, não, não é ele que eu quero. E a minha pergunta para você que orou pelo Bolsonaro, em detrimento do Lula, e Deus respondeu para você não, a minha pergunta para você é um tanto forte, incisiva, mas é necessário fazer.
É razoável toda essa sua ira? É razoável essa tua foto de luto? É razoável você chamar os outros 50,8% de insensatos, de ignorantes, de burro? É razoável da tua parte falar que agora você não tem orgulho mais de ser brasileiro? É razoável da tua parte falar que agora as portas do inferno estão abertas? Porque quem abriu foi Deus. Então você precisa questionar Deus. E agora? O Lula ganhou. E aí, Deus? Questiona Deus. Só que se você for questionar a Deus, eu gostaria de falar uma questão para você a respeito da soberania de Deus. Deus, ele é soberano. E Deus, ele é soberano, e eu gosto de uma frase do John Piper, que ele diz assim: Deus é soberano desde o verme rastejante até a maior estrela do universo. Ele pede para um verme comer uma planta que cobria a cabeça de Jonas. Ele pede para uma planta nascer para fazer sombra para Jonas. Ele pede, ou ele pede a maneira de dizer, né, um eufemismo para dizer ele manda, ele ordena, ele controla, ele faz. Ele fala para Jonas, mesmo a contragosto de Jonas, para ir pregar contra um povo extremamente corrompido, que eram os ninivitas. E o problema ali daquele evento não era os ninivitas. O problema era o coração do Jonas. Talvez o problema aqui não seja o Lula. O que Deus quer tratar, talvez não é a nação brasileira como um todo. É o teu coração. É o teu pensamento, que não está alinhado com o coração e os pensamentos de Deus. Eu gostaria de ler Salmo 103, o verso 19, que diz assim, Diego: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Eu poderia parar minha palavra aqui, porque o reino de Deus domina sobre tudo. Não existe nada, absolutamente nada que fuja do controle de Deus. O resultado é resultado da obra soberana de Deus. E o seu ponto é fantástico, Diego. As pessoas estão preocupadas com o que passou. O que passou é tenebroso. E olha, é tenebroso para o candidato A e para o candidato B, tá? É tenebroso tanto para Lula quanto o Bolsonaro. Fato. Você querendo ou não. Você de esquerda ou você de direita. Para os dois é tenebroso passar. Só que Deus, ele vê agora daqui adiante. A gente não consegue ver daqui em diante, a não ser um ponto, que tudo, absolutamente tudo, está debaixo do controle da mão soberana de Deus. Glória a Deus por isso, e eu descanso nele. E qual que é a minha responsabilidade nisso? Porque a soberania de Deus traz uma responsabilidade sobre mim. A minha responsabilidade é de acreditar nisso, porque a soberania de Deus é muito bonita de ser falada. Não, Deus é soberano sobre os astros. Deus foi soberano sobre a história, o que passou. Mas e o agora? Na tua vida agora, prática, agora, hoje, nesse instante que você assiste esse vídeo, Deus também é soberano? Para o futuro, Deus também é soberano? Porque às vezes parece que Deus é soberano só para o passado. Mas quando ele começa a mexer na nossa vida no hoje e para o futuro, aí Deus já não é mais tão soberano assim, eu já não acredito tanto nas escrituras. Eu vi, Diego, pessoas postando aí nas últimas semanas, durante o processo eleitoral, ah não, Deus é quem coloca e quem tira, né? Os governantes, Deus é quem reveste de autoridade ou não. Mudou alguma coisa? Isso para mim é esquizofrenia. A pessoa crê e depois ela não crê mais? Ou, mais do que esquizofrenia, a Bíblia vai chamar isso de uh, apostasia. Apostasia. Na verdade, o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: tira o teu coração do homem e volta o teu coração para as Escrituras. Hoje é 31 de outubro de 2022. Hoje comemoramos 505 anos da Reforma Protestante. O evento que fez com que a igreja, através de Lutero, Calvino, Zwingli, voltasse para a centralidade das Escrituras. O evento que apontou que a preeminência tem que ser nas Escrituras e não no altar. O papel
que a igreja evangélica brasileira desempenhou, Diego, nessas eleições, para mim foi um tanto constrangedora. Ela, em vez de ir para as escrituras, ela foi para um homem. Um homem que, durante todo o processo, demonstrou claramente o quanto era aquém dos princípios que muitos que estavam depositando a fé nele gostariam para a sua vida. Aí alguns falam assim, mas o Bolsonaro não vai casar com minha filha. Ele não vai casar com a sua filha, mas ele vai ser o líder da tua nação. Então, tá no mudo aí, Diego. Vamos lá. Sobre isso que ele está falando, não basta você ser bom. Você precisa parecer ser bom quando você está no cargo de liderança, porque você é o exemplo. Você é o exemplo. Eu acho que um dos problemas maiores do Bolsonaro foi esse, foi a forma de falar, a forma de se portar. Porque muitas vezes eu entendo que o que ele defendia até era genuíno, mas a forma como ele colocava era uma forma trágica, né? E, infelizmente, muitas pessoas se pegou nisso e foi contra ele. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre o nosso papel enquanto igreja, né? A gente fala que, a Bíblia fala, na verdade, né, que a gente tem que orar pelos nossos governantes. E orar pelo nosso governante não é assim, não tem um aspecto pessoal, sabe? Vou orar pelo Bolsonaro porque eu gosto dele. Eu gosto da Michelle, ela tem cara de crente. A menina dele é a coisa mais fofa. Eu vou orar pela família deles, para que Deus abençoe. Deus abençoe a vida do Bolsonaro, que nunca falte nada na casa dele, que eles nunca adoeçam. Guarde a vida deles, em nome de Jesus. Não é desse tipo de oração que a Bíblia fala quando ela pede para a gente orar pelos nossos governantes, irmãos. A oração que a Bíblia pede para a gente fazer é assim: Senhor, abençoe nossas lideranças para que elas não atrapalhem o papel da igreja aqui na terra. Que nós tenhamos tempos de paz para que a igreja possa crescer na plantação do evangelho. Que nós possamos, Senhor, levar a tua palavra nos valados, nas favelas, no trem, no metrô, nos hospitais, nos presídios. E que nenhum governante nos impeça de fazer isso. Nos dê tempo de paz para que a sua palavra, o teu reino, possa crescer na terra. É essa oração que a gente deve fazer enquanto igreja. Você pode até orar pela pessoa do Bolsonaro, mas é uma oração pessoal sua, de pessoa para pessoa. Mas a igreja, quando você vai orar como igreja, o propósito é da igreja. Você ora para que tenha tempos de paz. E com essa compreensão, independente de quem esteja no poder, você continua mantendo a mesma oração. Senhor, abençoa o Lula, que ele traga tempos de paz para essa nação e que ele não impeça, através da caneta dele, do poder constituído pelo Senhor, que ele não impeça a missão da igreja aqui no Brasil. E vê a gravidade disso agora, Diego. Que a igreja continue avançando, em nome de Jesus. Vê a gravidade disso agora. Se você aí, que era bolsonarista, daqueles mais fervorosos, de ajoelhar, de jejuar, de orar por ele, amém, é isso mesmo, parabéns, continue assim. Só que aí você falava assim, bom, mas se o Lula ganhar, vai ficar tudo muito ruim. Eu vou te dar uma dica. Se você jejuava uma vez por semana pelo Bolsonaro, a minha sugestão para você é que você jejue 4 agora pelo Lula. Ou você vai deixar de orar e jejuar porque é o Lula. Se você fizer isso, você é um crente mau caráter. Você é desonesto na fé. Porque você não estava orando pelas pautas corretas, que era o avanço do evangelho. Você estava orando pelo homem. Seu coração estava no lugar errado. Você era um idólatra. Você é um idólatra. Se você orava pelo Bolsonaro, agora você falava que o Lula ia ser ruim, ore 5 vezes mais por ele. Eu quero ver agora, Diego, eu quero ver agora esse pessoal realmente colocando em prática, sabe? Eu vou dar o voto da dúvida aqui, né? Eu quero ver com muita força esses jejuns lá em Brasília, né? Esse pessoal de joelhos na porta do Planalto. Eu quero ver. Eu espero que realmente isso aconteça, porque se isso acontecer, o nosso país vai avançar de verdade como nós gostaríamos. Porque o foco não vai ser o homem que está lá. O foco vai voltar para quem deveria sempre estar, que é Jesus. Isso. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre:
O corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo não é o Planalto Central. O corpo de Cristo não é a Câmara dos Deputados e nem o Senado. O corpo de Cristo não é o STF. O corpo de Cristo é a igreja. Quando a gente quer que o bem se manifeste na Terra, a gente tem que agir com a mentalidade de igreja e não de governo. O Não de governo partido humano, político. o governo humano e o partido político foi dado aos homens. A parte espiritual cabe a nós, enquanto igreja, exercemos sobre a terra. E esse papel que a gente tem que retomar e aprender, tirar lições dessas eleições, entender que as coisas não acontecem de acordo com o nosso desejo, com o desejo do nosso coração. E graças a Deus que é assim, né, Marcelo? Porque o nosso coração muitas vezes nos engana, ou na maioria das vezes nos engana. Então, glória a Deus, que Deus não permite que tudo que a gente deseja se manifeste em nossas vidas. É E verdade. agora, Marcelo, superada essa etapa, a gente tem que voltar para o ensino bíblico, genuíno. Eu vou trazer um versículo aqui para a gente falar um pouquinho, Marcelo, sobre unidade. E entendendo que unidade, irmãos, não é uniformidade. Jesus nunca quis uma igreja uniforme, sabe? Todo mundo igualzinho. Sabe aquela coisa preto e branco, 0 e 1, 0 e 1? Não é isso que Deus quer, não, irmãos. Deus trabalha com a multiforme graça. Cada um tem um dom, uma forma de falar, um jeito de se expressar diferente. Desde que tudo isso represente os princípios cristãos, não tem problema nenhum você ser diferente no corpo de Cristo. Pelo contrário, isso enriquece a casa do Senhor. Olha aqui, Marcelo, Efésios 4, 15 e 16 diz assim, ó. Antes, seguindo a verdade em amor, qual que é a verdade? É Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Você tem uma visão de justiça social? Tem espaço para você na igreja. A igreja tem essa missão. Você é uma pessoa que preza pelos valores morais? Tem espaço na igreja. A Bíblia preza pelos valores morais. Você é uma pessoa politizada que gosta de discutir política? Tem espaço na igreja. Vamos fazer fórum sobre isso. Qual é a forma do cristão exercer a política? Qual é a forma do cristão se manifestar com política? Tem espaço. Use seu dom e talento na igreja de Cristo. Mas para você fazer isso, você tem que entender que lá há diversidade. A diversidade é uma realidade na igreja. Isso é bom. Abrace as pessoas que são diferentes de você. Pense assim, ó. Se a igreja fosse composta 90% de pessoas iguais a mim, ela seria melhor ou seria pior? Será que a igreja, se 90% das pessoas da minha igreja pensassem exatamente igual a mim, e fossem e praticassem a vida cristã igualzinho a mim, será que a igreja seria melhor ou pior? Eu não sei vocês, mas no meu caso seria pior. Eu dou graças a Deus que eu chego lá, tem pessoas com dons diferentes dos meus, com visões de mundo diferentes da minha, que me edificam, que me abençoam, que me dão outra visão, que às vezes eu estou limitado ali, temendo, morrendo de medo de alguma situação, e a pessoa vem com uma palavra e muda toda a dinâmica da minha vida, usada por Deus. É isso, é para isso que a gente está na igreja, senão não faz sentido estarmos na igreja. Se for para chegar lá e criar uma série de cristãos robóticos, não faz sentido nenhum. Não é essa a intenção de Deus para nós. Então que nós possamos voltar para essa unidade, gente. Você tem uma visão de mundo mais social, mais de justiça social? Amém. Vem para a igreja. Desde que você não abandone os valores cristãos, tá tudo bem. Abrace os outros também. Se você tem uma visão mais moralista, amém, vem para a igreja, abrace o irmão que luta pelas questões sociais e tente entender, porque todos juntos nós formaremos um corpo sólido, musculoso, e que se movimenta certo, porque a gente está ligado na cabeça certa. A nossa cabeça não pode deixar de ser Cristo. Nenhum outro homem pode ser a cabeça desse corpo que é a igreja. Esse corpo é de Cristo. A gente não pode fazer um Frankenstein. A gente não pode pegar a cabeça de um homem e colocar no corpo da igreja. Ela já tem cabeça e é Cristo. Se você é mão, haja como mão. Se você é pé, haja como pé. Se você é nariz, haja como nariz. Mas não deixe de ouvir as ordens do cabeça que é Cristo. Vamos voltar para essa unidade, meus irmãos. Esse é o caminho da igreja.
Essa é a solução para os problemas que a gente está percebendo na sociedade e que a gente quer resolver por meio da política, só que a gente não vai resolver. Porque a fonte de toda a miséria social da sociedade que a gente vive é o pecado. O pecado é a matriz, é a nascente de todas as mazelas. Quando você sai da porta da tua casa e vai para a rua e olha e você fala, meu Deus, que mundo que a gente está vivendo. É um mundo dominado pelo pecado. E a luz do mundo é Cristo. A solução, a resposta, a grande política pública que esse povo precisa é Cristo, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a grande política pública que a nossa sociedade tanto precisa, gente. E nós, como cristãos, como detentores dessa mensagem, nós temos que prezar por ela e dar prioridade para essa mensagem. E não abrir mão dessa pauta por qualquer outra pauta, por melhor que seja a outra pauta. A nossa pauta principal tem que ser essa. É por essa que a gente tem que dar nossa vida, nosso tempo, nosso suor. Vamos caminhar nesse sentido, gente, da unidade, né, Marcelo? Ontem, Diego, eu vi o pastor Ronaldo Bezerra, eu estava procurando aqui, ele postou uma música, né, aquela música Comunhão, e aquela que diz assim, né, somos corpo, assim bem ajustado, tá? Um clássico. É, e, e ele falou assim, já podemos, ele brincou, né, já podemos voltar a cantar essa música na igreja? Cara, o que tinha de haters comentando no post do pastor Ronaldo Bezerra, falando que, que momento mais indelicado para postar isso, que absurdo, onde já se viu. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente do céu, não acredito que a gente chegou no fundo do poço assim. É. O intuito dele não era menosprezar A em detrimento do B, ele não estava comemorando a vitória do A do B, ele estava querendo voltar para o foco. Talvez você está aí, você está até cogitando a nos cancelar. Talvez você está ouvindo, você falando, o Marcelo e o Diego é PSDB na veia, né, em cima do muro. Não, a gente não é em cima do muro, não, a gente está se posicionando aqui. A diferença é que a gente está se posicionando e talvez até, né, Diego, se a gente se posicionasse para A ou para B, talvez a gente tivesse até mais seguidores. Sim. Talvez essa nossa posição afaste mais do que atraia mais. Mas a gente não está preocupado com os seguidores aqui, a gente está preocupado de proclamar o que as escrituras dizem. E as escrituras dizem que nós, enquanto igreja, precisamos voltar. Se a gente saiu em algum momento, e eu, enquanto pastor, enquanto teólogo, enquanto estudante da Bíblia, eu digo sim, a igreja evangélica brasileira, em um determinado momento desse processo eleitoral, ela saiu do trilho. Ela saiu. Então vamos voltar para o trilho? E vamos voltar para o foco. Qual é o foco? O foco é a missão. Qual que é a missão? Levar o evangelho todo para o homem todo, em todos os lugares da terra. Esse é o nosso foco. Essa é a nossa missão. Você que está preocupado com a ideologia de gênero, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes durante a semana você senta com o seu filho para estudar, fazer discipulado? Você é inscrito na escola bíblica da sua igreja? Você que está preocupado com a legalização das drogas, você já conversou com o seu filho sobre o que é droga e o que não é? Então, por mais, olha, escute isso, por mais que a porta seja aberta, não quer dizer que você precisa passar por ela. Vamos supor que essas pautas passem, e nós estávamos discutindo sobre isso, né, Diego? Essas pautas já passaram, você querendo ou não, Bolsonaro querendo ou não, essas pautas já passaram. Não depende de A ou de B. Isso daí é algo que já está incluso no pacote chamado dominação deste mundo que jaz no maligno. Isso é pauta do maligno. E isso vem de cima para baixo. Não depende de mim e de você. Com o Bolsonaro, né, Diego, você mesmo estava falando que passou a questão da laqueadura sem autorização do marido, a Tem um esposa ir lá no... consentimento. Né, você quer explicar sobre isso, sem o consentimento Então. dele? Sim, antigamente, pela lei, né?
A esposa só poderia fazer uma laqueadura com o consentimento do seu marido. E vice-versa. O marido só poderia fazer uma vasectomia com o consentimento da mulher. Só que a pauta feminista, ela diz que isso é fruto do machismo, que isso tira a liberdade de escolha da mulher. Veja só, mesmo ela estando casada, mesmo ela tendo decidido fazer uma aliança com um homem e compartilhar a vida e os planos da vida dela com um homem. Na mente de uma feminista, a mulher nunca deve perder a liberdade dela, seja o que ela quiser fazer, ela tem que ter o direito de fazer. Então essa é uma pauta estritamente feminista. E isso veio de fora para dentro. Isso veio como recomendação da ONU. E foi aprovado durante o governo Bolsonaro. Hoje uma mulher, ela pode ir lá no hospital fazer uma laqueadura e quando chegar em casa, o marido fala assim, amor, tava pensando em ter um filho, então não vamos ter mais. Por quê? Porque eu decidi que eu não quero. Isso não é nada bíblico. Isso não é nada bíblico. Isso não tem nada de cristão. Porque se a gente é um só corpo, é uma só carne, as decisões do casal têm que ser tomadas em conjunto. Então, assim, só estou trazendo, a gente está trazendo essa pauta para Um vocês. exemplo. É um exemplo para dizer o seguinte, que o mundo está avançando, irmãos. Por mais que o governo se diga conservador, ele não vai conseguir peitar o avanço do mundo. Não vai. E a gente está preocupado com drogas, com aborto, com ideologia de gênero. Isso está acontecendo dia e noite aí no mundo. A gente está preocupado se vão oficializar e colocar no papel. Porque na prática já está acontecendo. Hoje a droga já é liberada. Vai lá na Cracolândia para você ver. O pessoal está se matando na droga lá e ninguém é preso. O aborto, todo mundo que quiser abortar sabe onde achar uma clínica clandestina para abortar. Isso está acontecendo dia e noite. No Brasil, é mais de 1 milhão de mulheres abortam todos os anos. E sabe qual é a estatística? 25% dessas mulheres que abortam são evangélicas. 35% são católicas. Então, o problema não é a falta da lei, ou colocar uma lei. O problema é a falta de consciência. É a porta aberta ou fechada, né? Não importa se ela está aberta. O que importa é o teu coração se vai passar por ela. Isso, a gente tem que se preocupar em encarnar a mente de Cristo, em trazer os valores. Olha aqui, sobre isso que o Marcelo falou, sobre a nossa missão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Aí eu colocaria aqui de todos os partidos, tá? Para o momento, para adequar o momento que a gente está vivendo. Nós temos que fazer discípulos de todos os partidos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, a mudança que a gente quer e espera da sociedade, ela vai vir por meio da ação de discipulado, da nossa parte. A nossa energia, nosso pensamento, os nossos planos e projetos da igreja local tem que estar focado no discipulado. Eu não quero saber se tem lei que permite alguém a fumar cigarro. Eu quero saber se a Bíblia permite ou não. Não importa o que está na lei, me importa o que está nesse livro sagrado, que eu sigo como regra de fé e prática. E eu tenho que passar esses valores para as pessoas da minha igreja. O mundo pode estar se consumindo no pecado. A igreja está lá, passando por esse vale e caminhando rumo à vida eterna. O barco da igreja está no mar, o mar é o mundo. O que não pode é a água do mar entrar dentro do barco, porque aí sim ele vai afundar. Enquanto a água não entrar no barco, o barco não vai afundar. Então nós devemos construir essa arca bem construidinha, passar esses valores para quem está dentro dessa arca e deixa que o mundo siga o teu fluxo. Deus não construiu o inferno à toa. O inferno não vai sofrer de ócio, de desocupação. Não vai ter vacância no inferno. Vai ter gente lá. Não tem como. Senão Deus não teria construído o inferno, não teria pensado no inferno. Para alguns aí, se o Bolsonaro ganhasse, até o inferno iria assumir. Podia vir como proposta do próximo governo, né? No futuro governo. Isso. Eu vou acabar com o inferno. Não, vai estar lá, gente, vai estar lá. Vai ter gente que, infelizmente, eu estou falando isso aqui com pesar, com peso no coração, porque a própria Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Está lá em Ezequiel, Deus não tem prazer. Mas, infelizmente, o desígnio do coração dos homens é mau. Mas a nós, enquanto cristãos, cabe levar o discipulado, a verdade do evangelho para as pessoas. E esperar que essa semente caia em terra boa. E cuidar da nossa casa. Você quer uma missão para a tua vida? Cuide bem da sua família.
Porque a sociedade ela é formada por famílias. O Estado ele vai atender às demandas das famílias. Sabe por que o Estado está discutindo aborto? Porque isso é uma demanda das famílias hoje. Se tem demanda, eles vão discutir. Se não tem demanda, eles não discutem. Então vamos cuidar para que não tenha essa demanda. Vamos cuidar onde? Na casa do vizinho? Não na nossa. Eu tenho responsabilidade, tenho duas meninas aqui. Eu tenho que cuidar para que elas não gerem demanda do Estado para que elas abortem um dia. Eu tenho que discipular essas meninas. Então, a missão das nossas vidas começa na célula máter da sociedade, que é a família. Abrace essa missão. Ensine justiça social aí. Ensine moralidade aí. Ensine amor a Cristo aí na sua casa, onde você está. Porque se você salvar a sua família, uma parcela da sociedade já está salva. Você já cumpriu a missão. Amém, Diego. Eu acho que eu não preciso falar mais nada depois dessa, dessa tua palavra final aí. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, curta, deixe seu like, compartilhe, tá bom? É muito importante aí a sua contribuição aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto. Até uma próxima, Diego. Valeu, um abraço a todos vocês. Vamos nos unir como igreja e vamos caminhar com Cristo, meus irmãos, rumo à nossa missão e rumo ao alvo, que é Cristo. Deus abençoe a todos. Tamo junto.